Eu quero que abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Nós vamos retomar 1 Tessalonicenses em fevereiro. Então, Josué capítulo 1. Vamos para as palavras de Deus para Josué, às vezes descontextualizadas um pouco, ou bastante, usada para muita coisa, completamente desconectada do texto. E é muito importante entender as palavras do Senhor a Josué no seu contexto, para entendermos o que Deus quer falar para nós. Que para chegar no verso 9, há outros 8 versos antes. Acharam Josué capítulo 1? Sempre acham, né? Fica fácil. Josué capítulo 1 fala assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã, pelo privilégio que nós temos, estarmos aqui reunidos como igreja e louvar e bendizer o teu nome e participar, ó Deus, deste momento maravilhoso da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e que a tua palavra venha ao nosso encontro para trazer vida e que sirva, ó Deus, para nos encorajar neste novo ano que vem, neste novo ano que inicia, aliás. Em nome de Jesus. Amém. O verso 2, ele é duro. Você viu as palavras do Senhor, né? Meu servo Moisés está fácil. 80 dias de luto. 80 dias de pranto. 80 dias em que o povo de Israel chorou, chorou, chorou pela vida de um homem que deu 80 dos 40 anos da sua vida em trabalho com Deus constante. 40 dos 120. Aliás, 80 dos 120 que eu queria falar. E os últimos 40 anos da vida dele pastoreando uma nação que não queria ser pastoreada. Porque quando nós pensamos em Moisés, nós temos que pensar automaticamente numa nação que aqueles que saíram, que viram as pragas, que viram a fornalha, a fumaça, os tremores do Sinai, aqueles que viram o mar vermelho se abrir, que se alimentaram do maná, aqueles que viram a glória do Senhor, morreu prostrado no deserto por rebeldes. Por isso que experiência não serve de nada para fortalecimento da fé. É um princípio que nós vemos inclusive na parábola do rico e Lázaro. Quando o rico fala para Abraão, deixa que Lázaro ressuscite dentre os mortos, vá que eles entendam. E Abraão fala, se eles não acreditam em Moisés, nem os profetas, não vão acreditar em ninguém, nem que se levante dentre os mortos. Então, por isso, experiências servem de nada. O que serve é um encontro vivo com o Senhor, que foi a vida de Moisés. Enquanto todo mundo pedia maná, Moisés queria a glória do Senhor. Enquanto todo mundo queria carne, Moisés queria ver o rosto do Senhor. Enquanto todo mundo queria as bênçãos, Moisés queria Deus. É um princípio de vida.
E o último princípio de Moisés que eu quero enfatizar aqui é que o sucesso de Moisés não foi o cumprimento da sua missão. Porque se a gente olhar resultados, Moisés foi um fracasso. Moisés introduziu o povo que tirou do Egito para a Terra Prometida? Introduziu? Aliás, Moisés entrou. Como nós avaliaríamos hoje em termos do pragmatismo e do resultadismo? Moisés foi um fracasso. O que a Bíblia fala de Moisés? Homem nenhum se levantou como Moisés, a quem viu o rosto do Senhor e conversou com Deus face a face. Sucesso não está no resultado. O sucesso está no Senhor. Esse é o sucesso. E Deus fala para Josué, esse homem está morto. Se coloque no lugar de Josué. Você esteve 40 anos com Moisés. Josué não era garoto. Josué não tinha 40 anos. Josué não tinha 30 anos. Josué estaria entre os 80 e os 90 anos quando Deus fala com ele. Neste texto, Josué era general do exército de Israel no capítulo 16 de Êxodo, quando lutam contra Amaleque. 40 anos antes deste processo. Josué foi escolhido para entrar na Terra Prometida 40 anos antes deste momento. Então, quando a pessoa lê este texto e fala, Josué era um garoto, não leu Êxodo, Números e Deuteronômio, para entender que Josué aqui era uma pessoa nem sequer adulta, era uma pessoa idosa. Agora, entenda as palavras agora de uma maneira diferente, porque aqui não é fala para jovem, aqui é fala para adulto. Aqui não é fala para garoto, aqui é fala para pessoa grande. Aqui não é fala para neófito, aqui é fala para aquele que esteve do lado de Moisés durante 40 anos, e enquanto o povo estava celebrando os deuses que eles criaram, Josué estava na beira do Sinai, que era proibido de alguém estar, e Josué esteve, aguardando pelo seu servo Moisés. A pergunta é, nos 40 dias que Moisés esteve jejuando lá no Sinai, será que Josué também não jejuou? Ou ele levou provisão para comer? Não sabemos. A Bíblia não fala. Mas Josué foi alguém que esteve sempre do lado de Moisés. Estamos falando de alguém que aprendeu na caminhada o que era ser líder e as dificuldades da liderança. Não era alguém escolhido a dedo num momento específico. Você, vem cá, vem liderar. Não, era alguém preparado. Desde antes de Moisés morrer, Moisés impôs suas mãos sobre Josué. Então, as ideias que você pode ter sobre Josué, por favor, canalize essas ideias ao texto bíblico. Porque é importante entender isso. Não é qualquer pessoa que está recebendo essa palavra do Senhor. E Deus acorda Josué. Josué acorda. Moisés morreu. É a sua vez. Como Mordecai falou para Esther, este é o momento que você foi preparado para isso. É a sua hora, é a sua vez. Está na hora, Josué, de assumir o seu lugar, aquilo que eu já tinha falado para você. Por isso que fala, atravessa este Jordão, tu e todo este povo para a terra que estou dando aos israelitas. Quer dizer, está na hora, Josué, de você assumir aquilo que eu te dei. Está na hora de assumir o seu lugar dentro do meu propósito histórico. Esqueça daquela história de vamos atravessar o Jordão porque as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Esqueça disso. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando de uma pessoa que tem que tomar a maior decisão da sua vida. Aliás, a maior decisão da sua vida não era seguir o Senhor. A maior decisão da sua vida era obedecer ao Senhor. E por isso, Deus fala para Josué de propósito.
Está na hora de atravessar o Jordão e tomar posse. Como disse a Moisés, verso 3, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. Então Deus fala da extensão do seu tamanho, da extensão do tamanho do seu propósito. Você vai fazer isto, Josué. O povo tem que possuir. Agora, vamos lá. O povo possuiu a terra toda com Josué? Não. Josué percorreu a terra toda na conquista? Não. Se você ler o livro de Josué, você vai ver que eles entraram basicamente pelo meio do território, subiram um pouco, desceram mais um pouco, eles ocuparam então uma boa parte do território, eles dividiram a terra e mandaram todo mundo se espalhar. O restante da história, Juízes, que nós estamos estudando nas quartas-feiras. Por quê? Porque nem todo o trabalho de um líder é fazer o trabalho do povo. Esse é o detalhe. Tem coisas que cada um de nós terá que botar a mão da espada, da enxada, trabalhar e lutar. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que Deus promete? Presença. Presença de Deus. É propósito de Deus. Deus está no meio. Quando Deus chama, Deus não somente capacita, Deus promete presença. E presença ativa. Por isso, embora eu uso corriqueiro, eu não uso, e você sabe, centro da vontade de Deus, porque não existe centro da vontade de Deus. Existe a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um joguinho de arco e flecha, que você meio que acerta o alvo. Aqui é código binário. Você entrou ou você não está. Simples assim. Não há centro da vontade. Na Bíblia não está isso. E Deus, quando a pessoa está na vontade do Senhor, Deus promete presença. Presença como? Presença ativa de cuidado, proteção e capacitação. Isso que Deus fala para Josué. Ninguém poderá te resistir. Porque, gente, o povo de Israel, se você lembra, se você apela para a história bíblica, o povo de Israel, militarmente, era um povo que estava atrás de qualquer processo. Eles nem tinham condições para afiar seus próprios instrumentos de guerra, nem os instrumentos de lavoura. Eles estavam retrasados com relação aos outros povos. Era terrivelmente isso. Era uma situação triste e lamentável, mas que era o propósito de Deus, para que a glória não fosse do poder, da força do braço de Israel, mas da força do Senhor. Por isso é que a gente não deve ter medo se a gente não tem todos os recursos que o mundo pede. Ou a gente não tem todo o dinheiro, não tem todas essas coisas, não tem toda a tecnologia. Qual o problema? Bom isso, porque a glória pertence ao Senhor. Quando nós temos tudo, corremos o risco de dizer os nossos recursos, a nossa força, o nosso braço. E às vezes, eu acredito que Deus muitas vezes permite que a gente não vá num ponto muito maior de charme, de coisa, para que nós possamos ver que na simplicidade Deus atua. E Deus promete presença. Ninguém te resistirá. Como estive com Moisés, sim estarei contigo. E ali vem os esforços do Senhor. O primeiro, esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Primeiro, ele deveria se esforçar. Para quê? Para cumprir esse papel. O propósito de um homem, principalmente de um homem macho, masculino, o propósito primário de um homem é trabalhar. Tire o trabalho do homem, ele se perde. Tire o trabalho do homem. Não trabalha não, se perde. O homem masculino precisa trabalhar. Se ele não trabalhar, ele se perde. E veja, pessoa, assim,
E mesmo assim a pessoa se perde trabalhando, imagine se não trabalhasse. E há uma coisa importantíssima, é que Deus, e grave isso na sua cabeça, Deus sempre chama pessoas ocupadas, atarefadas, sem tempo, para fazer coisas que somente Deus pode fazer. Por que eu fui escolhido se eu tenho tanto para fazer? Justamente por isso, porque Deus quer se glorificar nesse pouco tempo que você tem. Mas isso aí tem que se esforçar e ser valente. Aqui as coisas não acontecem deitados numa rede, bebendo água de coco, esperando a vida passar. Há um esforço e a coragem para cumprir aquilo que Deus deseja a cada um de nós. São as mesmas palavras que Deus falou, que Paulo falou para Timóteo. Basicamente, a segunda carta de Paulo a Timóteo é este resumo aqui. E nós estudamos isso no ano passado. Primeira questão, propósito. Segundo, esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Segunda questão, força e coragem para obedecer. Porque tem pessoas, e às vezes nós, na nossa preguiça possivelmente, queremos que a obediência seja uma coisa que nasça do coração. Não nasce do coração, não. Obediência não nasce do coração. Você lembra o quão difícil foi obedecer a seus pais? Tem aquele que basicamente nasceu obediente. Glória a Deus por isso, não foi a minha vida. Mas você sabe o quão difícil foi obedecer a seus pais? Você lembra? E quão difícil é que seus filhos obedeçam você? E você espera que a obediência ela simplesmente venha como algo que vai um dia nascer do coração de uma criança? Nós sabemos muito bem, pela nossa experiência como filhos e pela nossa experiência como pais, até como tios, que isso não é verdade. Quanto mais obedecer a Deus, quando a nossa inclinação natural é ir até o pecado. E nós, às vezes, ouvimos pregações como estas, batemos o peito e falamos, é verdade, eu tenho que mudar. E não fazemos mais nada. E ficamos somente com isso. Para quê? Para calar a voz da consciência, para calar a voz do Espírito, pensando que com isso é suficiente. E não é. Desejo é uma coisa, esforço é outra. E você e eu precisamos de esforço e de coragem para obedecer à lei do Senhor. A obediência é uma expressão do nosso amor ao Senhor, a toda a lei, sem se desviar. E é ali quando Deus fala, assim serás bem-sucedido. O sucesso de um cristão está na obediência à lei do Senhor. E nós devemos nos esforçar para obedecer ao Senhor. E Deus continua, não afastes da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu não tenho problemas, embora eu tenha certa resistência, daquele que fala assim, eu não preciso ler a Bíblia em um ano para crescer na fé. Tudo bem, a Bíblia não fala, ler a Bíblia em um ano. Concordamos. Mas, ler a Bíblia em um ano, sim. Sim. Aqui é onde vem a questão que nós devemos meditar. Quanto tempo nós gastamos frente à televisão ou celular? Tire o restante das coisas. Vamos pensar que o restante do tempo é prioritário. Quanto tempo nós gastamos na televisão e no celular? Se você empregasse a metade desse tempo para ler a Bíblia, quantos capítulos da Bíblia você seria capaz de ler? Você dura um bom tempo no celular.
Mas sério, sério, sério. Então vamos lá. Não, muito tempo. Beleza, então a metade desse tempo, se você usasse a metade desse tempo para ler a Bíblia e orar, como seria a sua vida com Deus? Como alguém falou uma vez, não é questão de tempo, é um assunto de prioridades. Estou sem tempo. Será? Faça uma análise do seu tempo. Pegue uma folha, acorde e escreva. Hora tal, acordei. E tudo que você vai fazendo, coloque o horário que você faz. Você vai ver que tem tempo sobrando demais e que nós mal gastamos e nós prestaremos conta a Deus pelo uso do nosso tempo. Porque isso é mordomia. E o verso 8 fala: não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Como é que nós vamos obedecer se nós não conhecemos a Deus? Como é que nós vamos obedecer a lei se nós não conhecemos a palavra do Senhor, se nós não investimos tempo na palavra? E nós temos que pensar nisso. Olha, eu encorajo você, nós estamos a 5 de janeiro, dá tempo ainda de você pegar um plano de leitura e ler a Bíblia um ano, já vai ser menos. Você vai ter que correr 5 dias na frente. Basicamente, você lê 4 capítulos da Bíblia diários. 4. Olha que é pouco. Porque se você pegar os Salmos, do 120 ao 134, você pode ler até 10 num dia. E aí aproveita e lê o Salmo 119 num dia só. Se esse é o medo, não? 4 capítulos diários da Bíblia, você lê a Bíblia em menos de um ano. 4. Se você lê 6, você pode ler a Bíblia em 6 meses. E não é muito tempo, não. Ah, mas eu gosto de meditar no texto. Meu querido irmão, convenhamos, se você não conhece a Bíblia toda, se você não domina o texto sagrado, você não vai conseguir ter uma meditação produtiva na palavra. E eu falo isso com muito amor, mas com muita responsabilidade. Então, isso aí, com muito amor, falo para você, é conversa fiada. Você deve investir tempo de leitura na palavra, dominar o texto bíblico para que a sua meditação seja produtiva. E eu falo isso com muito amor e com muita propriedade. Até porque é bíblico. Nós precisamos ler a Bíblia. E não somente os livros que entendemos. Nós temos que ir além. Ler os livros que não entendemos ou não gostamos. Tem quem não gosta de Esther, porque não aparece o nome de Deus, assim como Cantares. Tem pessoas que não gostam dos profetas, porque são muito longos e enfadonhos. Tem quem não gosta de Levítico, porque não entende nada. Tem quem não gosta de Hebreus, porque é muito complexo. Tem quem não gosta de Apocalipse, porque dá medo. Conheço pessoas que têm medo de Apocalipse, que leem até Judas e pararam. Conheço. Não aqui, em outros lugares, em outros contextos. Leia a Bíblia toda. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, na sexta, já dá para dar uma boa meditada no texto sagrado. Ah, pastor, preciso de tempo? Precisa. Tem que ler. Crente, gente, vamos. Cristão, que quer crescer, tem que ler. Tem que ler. E não ler qualquer livro. Livros bons, que edificam, que encorajam, que transformam. Nós temos muito livro cristão meia boca. Descarte. Joga fora. Livros bons, bíblicos, bom conteúdo. Este ano eu vou tirar foto de alguns livros que eu tenho, vou recomendar. Tem pessoas aqui que têm livros meus, não estou querendo olhar muito para eles, mas tem pessoas com livros meus aqui.
E eu não tenho problema de emprestar, porque eu vou lembrar a quem eu emprestei meu livro. Eu sei que Braulio não gosta, mas eu te devolvi o livro. O Aníbal sempre vê seus livros ali no meu gabinete. Então, nós precisamos ler. Um cristão é uma pessoa que lê. O crente tem que ler. Eu tenho dificuldade de leitura, não tem problema, a gente ajuda. Mas tem que ler. Ler muito. O cristão deve ser uma pessoa que desgasta seus olhos na leitura. Não somente da Bíblia, de boa literatura, para meditar nas Escrituras, para ser bem-sucedido. E ali é onde vem o verso 9. Olha lá um caminho para o verso 9. Esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Quando você tem propósito, quando você vive aquilo que Deus chamou você, no dom que Deus concedeu a você, que derramou sobre você pelo Espírito Santo, de maneira livre, quando você cumpre isso, quando você não esconde aquilo que Deus te deu, sino que você exerce isso no poder do Senhor, quando você entrega a sua vida e começa então a obedecer a palavra do Senhor, de meditar a palavra do Senhor, Deus fala, não tenha medo. Sabe por quê? Porque mesmo até a pessoa com mais experiência, nos momentos difíceis, pode se sentir que não sabe nada. Porque tem momentos e situações que estão acima de nós. Isso vale para qualquer um de nós. E nessa hora, a palavra de Deus é a âncora que nos sustenta. Quando todo mundo está boiando no meio das tormentas, a palavra de Deus nos sustenta. Quando não encontramos respostas, o Espírito de Deus tira do tesouro do nosso coração a palavra do Senhor e vá ao nosso pensamento. Mas se não há nada nesse baú, o que Deus vai tirar? Exatamente. Nós precisamos encher nossa vida e coração da palavra do Senhor. Eu falei na última pregação do ano passado sobre o ano aceitável do Senhor, que o melhor dia sempre será hoje, agora. Isso é algo que Deus vem falando da minha vida nas últimas semanas. É sobre o aspecto persuasivo que nós devemos ter. E aqui há uma persuasão divina a Josué. Deus não fala para Josué, Josué está aqui, escolhe o que vai fazer. Você vê aqui em Josué alguma saída para ele não obedecer? Você vê aqui Deus dando para Josué outro caminho? O que Deus fala para Josué? Josué, o que você vai fazer é isto. E para isso você precisa de esforço, coragem. Josué não tinha como dizer não. Isso é persuasão. Quando nós vamos compartilhar alguém de Cristo, nós temos que ser persuasivos. Nós temos que mostrar para a pessoa que não há melhor decisão do que Cristo. Aliás, não é que há uma melhor decisão, é que é a única decisão. Entende a diferença? Se eu digo, esta é a melhor, quer dizer que há outras. Mas quando eu digo, é a única, eu fechei o funil. E nós devemos ser assim. Eu não sou quem para te dizer, pare com isso. Olha, a opção está aqui, você escolhe, pare com isso. Isso não é linguagem bíblica. Linguagem bíblica é o chamado de Deus para a sua vida, o arrependimento e crer em Cristo. Quando? Agora. Agora. Creia agora. Nós temos que fazer isso. Por isso eu digo para vocês hoje. Eu não vou falar, é isso que te digo, mas quase, né? Mas não. Mas eu falo para vocês hoje, meus queridos. O esforço nasce hoje. Você tem o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus não é um espírito de covardia, é um espírito de poder, de amor
e domínio próprio. Isso está no seu coração, está na sua vida. Quer dizer, o esforço e a coragem está em você através do Espírito de Deus. Não nasce em você, ele está por causa da presença do Espírito. O que nós precisamos é nos levantar e dizer: sim, Senhor, eu vou. E, aliás, você não tem outra opção. Sabe por quê? Porque se você é filho de Deus, você vai ter que obedecer. Se você não é filho de Deus, você vai ouvir isto e vai dizer: não vou fazer nada. Aí onde vai se demonstrar quem é filho e quem não é filho. É sério. É sério. Nós vivemos o tempo todo dando opções. Não, chega de opções. Nós não temos opção. Como filhos de Deus, nós aprendemos de Cristo, que é filho da casa, o que é ser obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso padrão de comportamento como cristãos. Deus não espera nada menos do que isso. É hora de subir o sarrafo na medida de Jesus. Está na hora, gente. As palavras de Deus para Josué são isso. Sobe o sarrafo. Vai lá. A medida é esta. Você sempre andou, Josué, à sombra de Moisés. Hoje, as pessoas vão andar na sombra de você. Então, agora, o nível é este. E sabe o quê? Cada um de nós é chamado a cumprir uma missão. Tá bom, nem todo mundo vai pregar no púlpito. Mas o mínimo, já falei isso várias vezes e nunca vou me cansar, o mínimo que Deus pede é o mínimo. É o nível 0 de um cristão. 0. É que um cristão deve viver fazendo discípulos. Esse é o nível 0. Não é que evangeliza, é que faz discípulos. O nível 0 é cristão que vive na prática do discipulado com alguém. É crente que discipula alguém. Esse é o nível 0. Se você não vive o nível 0, faça o seguinte: busque alguém para discipular. Evangelize, fale de Cristo, discipule essa pessoa. Traga para a igreja, para que seja batizado. Esse é o mínimo, é o padrão mínimo que Deus pede de todos os seus filhos. Fazendo isso, é o nível servo inútil. É fazer o que Deus pediu para fazer. Dali em diante, o nível servo inútil, ele vai para nível servo inútil 1.0, porque sempre seremos servo inúteis. Que é aquele que faz aquilo que Deus mandou fazer de acordo com o seu dom. Depois vai subindo na medida que você vai aperfeiçoando o seu dom que Deus lhe deu. Mas sempre será um servo inútil. Essa é a maior glória. Por isso que quando alguém fala para você inútil, cuidado, vanglória é pecado. Mas o esforço para obedecer ao Senhor é incontestável e é incondicional. Nós não podemos condicionar nossa obediência ao Senhor. Quer viver o verso 9? Porque todo mundo quer viver o verso 9. Agora você vê como o verso 9 tem sido mal compreendido, que vivendo o verso 9, você vai ter que viver os versos anteriores. Você quer viver sem medo, sem temor? Tem que obedecer à lei do Senhor, tem que cumprir a obra do Senhor. Estou cheio de trabalho, cheio de responsabilidade. Faça o seguinte, olha, sinceramente, corte aquilo que não é prioritário. Vá soltando coisas que nós fazemos, que não são necessárias para fazer. Desligue-se dessas coisas e ocupe-se das coisas prioritárias. Nós vivemos o tempo todo para nós mesmos. Está na hora de viver para o Senhor. O Senhor, o nosso Senhor, que aliás se negou a si mesmo para dar a sua vida por nós. E Ele falou que não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E quando nós celebramos a ceia, nós celebramos um Deus que com coragem e esforço enfrentou a cruz. Eu falo a Hebreus que com lágrimas
o Senhor Jesus clamou e foi ouvido por causa do seu temor reverente. Quando nós pensamos assim, Ele não escatimou nem a si mesmo para dar a sua vida por nós na cruz. Nós temos que pensar, como é que eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu acho, quando Jesus fez tudo por mim? Não faz sentido. Um cristão não pensa assim. Um cristão não pensa para si mesmo. Ele pensa para agradar aquele que o recrutou, aquele que o salvou. Esforce-se, tome coragem para obedecer à lei do Senhor, para cumprir o seu propósito no Senhor, para andar naquilo que Deus chamou você, que somente você pode fazer. Onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, na escola, na rua, na praça, com seus amigos, de que andar? Obedecer, para nós, não é opção. Discipular, falar de Cristo para nós, não é se eu estiver bem, é necessidade. E que nessa necessidade nós possamos andar neste ano, na alegria de Deus, vendo a boa mão do Senhor nas nossas vidas, porque amamos o Senhor, cumprimos seus mandamentos e obedecemos com todo o nosso coração. E sempre que pecarmos, lembrarmos da misericórdia e da graça que é estendida a nós, dia após dia, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?